Bom dia, pessoal. Vamos lá. Então, hoje a gente vai ver as únicas 3 leis que são necessárias para resolver todos os problemas de circuitos elétricos. Pelo menos, né? Circuitos elétricos. 2, ainda vai precisar de algumas leis aí no final de circuitos elétricos 1, mas 2 não vai mudar nada, só vai mudar o valor da resistência, tá certo? Então, é importante vocês pegarem esses conceitos aqui, tá? Legal. Então, a gente vai falar basicamente da lei de Ohm e das leis de Kirchhoff, tá? Que sempre essa transparência feita pelo notebook LM, eu já percebi. Na verdade, ele... Alô? Ele não está pegando o áudio aqui, mas tudo bem, o áudio vai. Não sei porquê. Alô? Tem que acertar ali. Tudo bem. Está funcionando. O que vai acontecer aqui? Ele sempre faz um motivacional, mas na verdade eu descobri, porque no início de cada capítulo tem um motivacional lá para o pessoal fazendo. Aqui basicamente não tenha medo, use as fórmulas que você resolve. Basicamente é isso, né? Vamos realmente ao assunto que interessa na aula de hoje. Antes de falar da lei de Ohm, vamos falar um pouquinho sobre resistividade. O que é resistividade? É uma característica dos materiais, certo? Então, o que acontece? Se você pegar um material qualquer, né, primeiro, os materiais podem ser condutores, tá? Condutor perfeito, né? Por exemplo, prata, cobre, ninguém vai usar prata, né, porque é caro pra cacete. Ouro é ótimo, né? Mas ninguém vai usar. Aliás, ouro se usa em alguns circuitos, mas aí o problema é da oxidação, né? Então, vocês podem ver os contatos de placas, etc., processadores, tudo ali tem ouro. Tem até vídeos da internet que o cara pega aquelas placas velhas e fica extraindo o ouro das placas, né? Sai uma boa quantidade, só que dá tanto trabalho que eu acho que não sei se vale a pena não, tá ok? E tem a parte que não conduz, isolante, por exemplo, borracha, vidro, papel, etc., são os isolantes, tá? Então, como é que você determina se um material é condutor ou se ele é isolante? Através da resistividade, tá? Resistividade, ela é medida em ohmmetro, né, na verdade, e ela por que ela é medida em ohmmetro? É porque a resistividade é esse valor aqui, ó, ρ, tá? Se você botar lá ρ, vai ser o quê? Vai ser A vezes a resistência, que tem unidade ohm, né? Sobre L. A área, L é comprimento, então vai dar metro quadrado sobre metro, então, né, já viu da ohmmetro mesmo, tá? Essa resistividade, ela é absurdamente baixa quando você tem condutor perfeito e ela é absurdamente alta quando você tem um isolante, tá? Então, assim, notem que a diferença entre um isolante e um condutor perfeito é 10 a 20, né? Absurdamente, né, maior, ok? E aí? Bom, é o que eu falo, né? Ou você conduz ou você não conduz. Aí tem o meio termo? Tem, a gente já vai falar sobre isso. Só que tem um detalhe, antes de a gente continuar. Mesmo em condutores que são perfeitos, né? Você pode ter, isso aqui, a resistência pode ser alta. Mas como assim? É um condutor perfeito? Sim, porque mesmo a resistividade sendo baixa, se tiver um comprimento muito grande, e uma área transversal muito pequena, note que essa razão L sobre A pode ficar muito grande. Pense em L em quilômetros e área transversal em milímetros, certo? Você vai ter resistência, certo? Você vai ter perda, inclusive, porque se você tem uma corrente passando por um resistor,
né, você vai ver que você vai ter a gente já vai falar sobre a lei de Ohm, você vai ver que você vai ter uma queda de tensão, tá certo? A lei de Ohm diz isso, tá? Mas é interessante falar sobre as resistências, né? E é assim que é calculado. Claro que a gente não vai se preocupar com isso, a gente vai já receber nos problemas um resistor lá para a gente poder trabalhar com um determinado valor em ohms, tá certo? A resistência R é medida em ohms, tá certo? E o semicondutor, Abel? E o semicondutor? Cara, semicondutor é um meio caminho ali, né? É entre o que é totalmente isolante e o que é totalmente condutor, certo? Tá ok? E aí, como é que você usa isso? Você usa para fazer ele conduzir ou não, dependendo do que você vai trabalhar, certo? Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, com algumas tensões diferentes, você consegue fazer o semicondutor trabalhar. Os semicondutores, eles não são usados em circuitos elétricos, e sim em circuitos eletrônicos, certo? A eletrônica surgiu a partir do semicondutor. Minto, a eletrônica começou com válvula, galera. Você nem sabe o que é isso, mas é válvula. E aí tem umas histórias interessantes. Primeira história interessante, o válvula, né, que é uma coisa que tem, você controla tensão e não corrente, ela gasta muita energia, né? Então não é uma coisa muito interessante às vezes de utilizar, né? Então as televisões, por exemplo, muito antigas, de tubo, usavam válvulas, certo? Então tem a ver com, às vezes as válvulas tem que esperar esquentar para funcionar bem, tinha um monte de coisas nesse aspecto, era interessante. Vocês não pegaram televisão nem de tubo, né? Vocês milênios não sabem nem o que é televisão de tubo, tá? Ok? É tudo tela, tudo LCD, né? E aí, o que acontece? Era uma coisa muito, assim, como falei, gasta muita energia e dava muito problema, tá? Tanto que o termo bug, né? Ele vem por quê? Porque o primeiro computador que foi criado, o ENIAC lá, né? Ele tinha só válvulas, certo? E ele tinha, além das válvulas, relés que ligavam e desligavam os circuitos para fazer os zeros e uns da eletrônica digital. Era um computador? Era eletrônica digital? Era, mas não era transistorizado, não era usando transistor. Digamos era que usando grande, né? Pois não, é o tamanho desse prédio aqui, o ENIAC, né? O primeiro é o tamanho desse prédio aqui, basicamente o tamanho desse prédio todo aqui, tá? E por que o termo bug, né? Porque um dia ele parou de funcionar, né? E aí vão verificar o que tinha acontecido. Era um inseto, né? Que estava entre um relé e outro. O inseto entrou, aí o relé fechou naquela hora, prendeu o inseto. Só que ele não fechou. Eu li essa história. Era uma mariposa que ficou presa lá dentro. Sim. A mulher que encontrou, a pessoa que encontrou, ela, no relatório dela, ela ainda fritou o inseto. Não, eu acho que o inseto deve ter sido frito pelo próprio relé, porque passa uma fotografou, que você está falando. Não, ela literalmente pegou o inseto e fritou no relatório. Ela botou a fita, exatamente, é isso mesmo. Tá verdade. Ok. Que eu entendi, fritou. Ele foi frito mesmo. Tá certo? Também foi fritado. Foi frito também. Então é bem interessante, tá? E uma coisa mais interessante aí é a teoria da conspiração, né? Só se falava em válvula, tudo isso aí nos anos 50, né? E aí, vocês ouviram falar da Área 51? Então, a Área 51 é onde tem os mistérios dos Estados Unidos, né? E aí? Olha só se falava em válvula. Aí disseram que caiu um OVNI na Área 51. 6 meses depois, lançaram o transistor. Ninguém falava em transistor. Não existia um paper do I3E. O I3E é velho, galera. O I3E é da época da válvula, falando sobre transistor. E de repente veio um cara falando sobre transistor. Certo? Ok? Eu tive a oportunidade de visitar o laboratório que criou o transistor, é o Bell Labs. Uma visita que eu fiz
Acho que eu não estava nem em Maringá. Foi bem antiga essa visita. Acho que eu não estava nem em Maringá ainda. Foi em 2006, sei lá, alguma coisa assim. Não, eu já estava em Maringá, 2004. É lá em Nova Jersey. Bem legal. Era o antigo laboratório da AT&T. Aí tem um modelo do transistor original. Bem legal. Tá? Eles são bem interessantes. Legal. Isso aqui é só para botar, né, como contexto. Mas então o pessoal fala que o transistor veio dos aliens, né? O semicondutor. Vamos lá, o que interessa. O que interessa, Abel? O que interessa pra gente é a famosa... Olha, eu vou repetir de novo não, hein? Na próxima que eu vejo que eu repetir isso aqui, eu vou estar xingando alguém. A lei de Ohm, né? O que a lei de Ohm diz? Diz que V igual a RI, certo? Que V igual a RI. Então, não sei por que ele colocou esse gráfico assim, mas foi bom ter colocado aqui, né? Em vez de ele colocar um gráfico de uma reta, onde aqui é, digamos, aqui é I, e aqui é V, e aí a inclinação é R, né? Ele fez o contrário, ele colocou, né, isso aqui. Mas aí tudo bem, não tem problema, é porque se V é igual a RI, I é igual a V sobre R, concordam comigo? Isso é uma reta que passa pela origem e que tem inclinação o quê? 1 sobre R, concordam comigo? Está dando para entender o desenho, né? Mas não posso reclamar não, esse slide perfeito, só tive que corrigir um slide aqui, tá? E, na verdade foi preciosismo meu, que eu queria que ficasse mais claro para vocês, certo? Bom, que mais? Aí, só lembrando, né, da ideia do V igual a RI, como é que você pode imaginar isso? Imagina o seguinte, né, você tem uma tensão, né, que é um potencial elétrico, e você vai, através desse potencial elétrico, gerar corrente. Ela vai passar por um condutor. Aí vai chegar num ponto que você encontra um elemento qualquer, que no caso é um resistor, que tem esse símbolo aqui, a gente já viu na aula passada. Tá? E aí, até a ideia é boa, né? Porque você tem um pouco de resistência ali. Se você pensar num curso de água, né? Se você fizer isso, você vai ter ali uma resistência ali para a água passar. Ela vai passar, mas ela vai ter um pouco de resistência, tá? Mas você pode imaginar também como se fosse uma válvula. Aqui tem até um desenho que eu acho que vocês conseguem ver, ó, de uma represa que seria... lembra, é sempre bom usar água como análogo da eletricidade, da corrente, né? Então a represa tem um potencial de água enorme, essa água vai passar por uma válvula. Se a válvula estiver fechada, a resistência é alta. Se a válvula estiver aberta, a resistência é baixa, certo? A válvula é a resistência. Se a resistência for alta, passa menos corrente, certo? Por quê? Porque V é igual a RI. Vocês estão entendendo? A resistência alta, corrente menor, porque V tem que ser constante. Legal? Ok? Se a resistência é baixa, passa mais corrente. Legal? Entendeu? Bacana. Então, vocês podem usar aqui essa metáfora aqui, que é bem legal, tá? Metáfora aqui da represa. Fala. Você falou dos primeiros computadores. Você já viu como é que eram os cabos de data daquela época? Não, sim, é tudo muito... O USB hoje em dia é um quadradinho. Não, cara. De data daquela sim, época. Sim, porque na época os condutores eram maiores, as correntes eram maiores, até porque, lembra-se, era muito mais componente. Hoje você trabalha com os componentes integrados, né? Hoje, dentro de um processador, por exemplo, você tem bilhões de componentes. Tá? E já tem processador com dezenas de bilhões e centenas de bilhões, tá? Daqui a pouco chegaremos a processadores com trilhões de componentes, tá? Ok? Isso tudo numa quadradinha desse tamanho, tá? Mas ali dentro, tá valendo a lei de Ohm? Tá, exatamente, tá ok? V igual a RI da mesma forma, tá legal? Por que você trabalha então com condutores menores hoje em dia? Porque pensa, se é tudo menor, a corrente vai ser menor e a tensão vai ser menor. Mesmo assim tem processador, por isso que o pessoal hoje, por que a Intel hoje toma surra da AMD? Porque os processadores dela consomem muito, né? Ela até consegue, ela está perdendo em tecnologia para a AMD,
né? Os processadores da AMD são melhores hoje em dia. Não foi sempre assim. Mas ela não consegue vender muito, ela tem muito processador que... Interessante, ela tem uns processadores que é muito baixo consumo e de boa qualidade. Por exemplo, isso aqui que vocês estão vendo, ó, é um computador completo, tá? É um mini PC, mas tamanho de celular, ok? Ele é um processador da Intel e ele gasta só 15 watts, certo? Já um processador da Intel mais moderno, desses Core Ultra, né, os novos que saíram da Intel, tem Core Ultra lá, o 9, que gasta 250 watts. É ridículo. Você tem que comprar uma usina de força em vez de uma fonte de alimentação, tá? Entendeu? Só um instantinho, pessoal. Alô? Bom dia. Sim, mas eu não estou em casa. Eu não estou em casa. Eu não estou em casa. Tem que alguém ir lá bater na porta de repente. Eu não estou em casa. Estou dando aula. Tá? Tá bom. Tá, tchau. Desculpa, pessoal, ter feito isso, é porque eu estou para receber um monte de encomendas e isso aqui foi do meu porteiro ligando, entendeu? E aí de repente podia ser alguma encomenda que eu tivesse que dar um código, apesar de que não teria, né? Mas vai que, né? E aí a gente fica preocupado. Não é nada não, é meu filho que está dormindo provavelmente, está tocando a campainha lá que nem um louco e ele não tá, ele falou, vai lá acordar seu filho. Não, filho, não posso agora, só quando terminar a aula, ok? Bom, vai voltando aqui. Então aqui a gente tem a lei de Ohm, que como o nome já diz, né? A resistência, ela tem uma unidade lá que a gente já sabe que é o Ohm, né? Certo? E o inverso da resistência a gente chama de condutância. Vocês sabem qual é a unidade de condutância? Né? Siemens é uma unidade, né? Mas você sabe que você pode colocar assim também, ó, o Ohm de cabeça para baixo, né? Pode, é usado também. E vocês sabem que você pode usar isso aqui também, ó, Ohm ao contrário? Sério? Tudo isso é válido, tá? No livro talvez não tenha, mas é usado, tá ok? Mas é condutância. Às vezes a gente usa condutância. Se a gente for pegar essa reta aqui é I é igual a GV, concorda comigo? Que I é igual a 1 sobre R vezes V, e o V e o G é 1 sobre R, né? É a condutância. Legal? Vamos falar aqui de algumas características da resistência que tem a ver com a lei de Ohm, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó, se você pegar e fizer a resistência tender a zero. O que vai acontecer aqui nessa equação? V igual a RI se R for zero. O que vai acontecer? A tensão vai ser zero, né? A tensão vai ser zero, né? Qualquer número. A corrente pode ser infinita? Pode. A corrente pode ser infinita? Pode. Mas não quer dizer que ela seja infinita. Ela pode ser uma corrente finita. Certo? Mas a tensão vai ser zero. Por quê? Você está multiplicando por zero. Certo? Ok? Entenderam? Legal? Sim ou não? V igual a R, galera. Se R igual a zero, V igual a zero. Certo? E pode ser um valor muito alto? Pode. Um valor muito alto vezes zero é zero. Certo? Ok? Legal. E se o R for muito alto? Aí, faz o contrário. Ó. V igual a RI é uma forma de escrever. Qual é a outra forma de escrever? I é igual a V sobre R. O que acontece se o R for muito alto? Você pode ter um V, mas o I sempre será quanto? Ah, mas o V é alto pra cacete. Não interessa. O R é mais alto que ele. Ele é infinito. Certo? E o que quer dizer, então, R igual a zero e R igual a infinito? R igual a zero
é um fio condutor perfeito. Conduz tudo, certo? E quem é um R igual a infinito? É ausência de contato, é um circuito aberto, simbolizado aqui nessas duas figuras. Estão vendo aqui? Legal? Estão vendo aqui? Uma coisa importante, quando se coloca a lei de Ohm, normalmente a gente faz assim, ó, A, B, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é a corrente, e a gente escreve assim, ó, V, A, B. Ah, você falou isso na aula passada? Sim, falei na aula passada. Concordam? Falei na aula passada. Ok? E aqui é a corrente I. Legal? E aqui é o resistor R. Ok? E aí você tem que VAB é igual a R vezes I. Aí eu pergunto, e VBA? VBA não é VB menos VA? Não é? Se você pegar VA menos VB e falar que é RI, VB menos VA vai ser quanto? Menos RI, ou seja, uma coisa que vocês têm que ver é que quando você inverte aqui, por exemplo, se você inverte, vamos supor que o I está para cá, né? Mas não, vamos supor que o I está para cá, mas vamos supor que você colocou aqui uma coisa assim, ó, menos, mais. Aí, o que acontece? Você pode, não está correto menos e mais assim. Por quê? Porque a corrente está entrando, deveria ser mais e menos. Concordam comigo? Deveriam ser mais e menos. Por que isso? Porque é um elemento que dissipa. Isso a gente viu na aula passada, pessoal, da convenção que a gente usa, de potência. O resistor dissipa. Então, entra pelo positivo e sai pelo negativo. Mas está entrando pelo negativo. Beleza, galera, não tem problema. Está entrando pelo negativo, não tem problema. Você faz assim, ó. Vou fazer entrar pelo positivo. Vou colocar aqui mais. Tem uma outra cor aqui. Mais. Vou colocar aqui menos. Mas se eu invertir aqui e estava menos mais, o que acontece aqui com o VAB? Menos. Então esse VAB agora não é VAB. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É menos VAB. Ele mudou de sinal. Ah, não se preocupa. Se preocupa assim, guarda isso, é menos VAB. Certo? É menos VAB. Tá legal? E aí você vai escrever assim, vai ser a lei? Vai ser menos VAB é igual a R vezes I. Tá certo? Legal? Se tiver do jeito que estava antes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ok? Ou seja, o VAB menos RI. E é exatamente o que acontece, né? A corrente, ou isso quer dizer o seguinte, se VAB for um valor positivo, pode ser negativo, viu, galera? É que o sentido que você colocou estava errado. Legal? Isso é importante. Vocês têm dúvida nisso? 20 vezes vão ter. Vou fazer um exercício e vocês vão ter dúvida. Tá legal? É normal. Beleza. Aqui, ó. Mas o que é importante mesmo quando você trabalha com curto-circuito, isso aqui é chamado de curto-circuito, né? Que é esse elemento aqui, e você trabalha com o circuito aberto. Num curto-circuito, a tensão tem resistência? Não. Então a tensão é sempre zero entre os dois pontos. Certo? Por quê? Não tem resistência, não tem queda de tensão. Legal? Tensão é igual. Porém, o circuito aberto, você tem corrente? Não, galera, está aberto. Os elétrons não podem pular, né? Os elétrons até podem, né? Se você pegar uma tensão absurdamente alta, a que tem, por exemplo, na nuvem, né? Quando você tem uma tempestade e a diferença de potencial entre o potencial da nuvem e o potencial do terra, que é zero, é absurda. É tão alta que numa distância absurdamente alta, a nuvem está lá, a quilômetros de altura, você consegue ter uma ionização do ar. O ar ioniza e conduz, que é o raio. Tá certo?
que é um fenômeno que até hoje se estuda, né, galera? É difícil pra caramba estudar rádio, tá? Ok? Então, pode acontecer também, às vezes acontece em menor escala. Lembra que eu falei que às vezes que eu falei que o que mata não é a tensão e sim a corrente? Quando você está lá carregado de cargas elétricas e aí você chega lá e encosta num condutor, né, numa coisa metálica, e sai um às vezes até para ver, galera, e sai um raiozinho do seu dedo, né? Não pensa em ser um super-herói, não. É simplesmente muita tensão acumulada descarregando num terra. Aí a distância é menor, né? E a corrente que vai acontecer ali é muito menor também, certo? Mas a tensão é alta, tá ok? E aí dá até para ver. Você escuta o barulho, né? Tac, né? O trovãozinho, né? O trovãozinho, se você pensar. Legal? Então, esse é um circuito, mas isso aí não é o padrão. Isso aí o padrão é circuito aberto, não sai nada, tá ok? É um isolante perfeito, tá legal? A gente vai usar isso aí para algumas coisas aqui no nosso curso, tá? Importante saber isso. O que é um curto, o que é um circuito aberto. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse nome que é estranho, né? Mas tem mais ou menos a ver com como você arranja os componentes em um circuito, né? É o arranjo, é o desenho, basicamente, tá? A topologia. Tá legal? Topologia. Então, você tem alguns nomes que a gente dá no circuito elétrico. Deixa eu ver se tem algum circuito aqui pronto. Tem até esse, né? Tem esse aqui, já dá para brincar. Aqui tem um circuito elétrico com duas fontes de tensão, né? Duas fontes de tensão e alguns resistores, certo? E a gente dá nomes, digamos assim, para algumas coisas aqui do circuito. Eu já vou aqui marcar algumas coisas e a gente vai dar nomes aqui, certo? Primeiro nome que a gente vai usar, e é o mais fácil de identificar, é o mais fácil se eu fizer uma pergunta para vocês, se vocês errarem isso, né, vai todo mundo já direto para o exame, que é o seguinte, é o que a gente chama de ramo, tá? Ramo é qualquer parte do circuito, de dois terminais, ou seja, qualquer elemento do circuito. Então, quantos ramos nós temos nesse circuito aqui? Nós temos duas fontes e quantos resistores? 3. Quantos ramos nós temos? 5, certo? Isso é um ramo, isso é um outro 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 ramo. Estão vendo? Isso são os ramos. E os nós? Nós são interconexões entre dois ou mais ramos. Pode ter mais, certo? Ok? Por exemplo, se eu tivesse aqui, vou desenhar aqui. Se eu tivesse aqui mais um, desenhar bonitinho, né? Aproveita. Pergunta: isso aqui é um ramo? Isso aqui é um ramo? Não, porque o curto-circuito não é considerado, né, um elemento de circuito, certo? Ele não é um elemento de circuito. Assim como o circuito aberto também não é um elemento de circuito, tem nada, certo? Por que o circuito não é um elemento de circuito? Porque ele não tem tensão que passa entre ele, na verdade ele é como se fosse um nó. É que isso aqui, ó, isso aqui é um ramo? Isso aqui é um ramo, certo? Isso aqui é um ramo. Ficou entendido? Isso aqui é um ramo. Isso aqui, ó, apesar de ter esse curto ali, isso aqui é um nó, certo? Você concorda comigo que eu poderia ter desenhado isso assim, ó? Cadê?
e ninguém ia reclamar que ia ter ali um ramo, né, entre o nó que eu acabei de sumir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então é por isso que o curto-circuito não é considerado um nó, tá certo? Desculpa, o curto-circuito não é considerado um ramo, ele é simplesmente um nó. Nó é a interconexão de dois ou mais ramos. Quantos nós vamos ter? Também é fácil saber os nós. Quantos nós vamos ter? Um nó aqui, outro nó aqui, outro nó aqui. Vamos botar outra cor. Nó, nó, nozão, certo? Outro nó e outro nó. Quantos nós temos? Nós temos, né? Quantos nós tem? 5. E quantos nesse circuito? E quantos ramos nós temos nesse circuito aí que eu desenhei agora? 6. A gente tinha... Notem, se a gente tirar o resistor, que eu acabei de acrescentar, eu continuo com 5 nós, mas eu tenho agora só 5 ramos, certo? E o que é que muda? O que muda, quando eu coloquei esse cara aqui, é que apareceu um negócio que a gente chama de laço. Laço, vou voltar aqui agora em cima. Laço, olha aqui, num circuito, aqui está mais bonitinho de ver. Vocês estão vendo aqui os laços? Ó, laço é um circuito fechado, começa num nó e termina num nó. Tá? Um caminho fechado, né? Que começa e termina no mesmo nó, sem cruzar o mesmo nó 2 vezes. Tá ok? Ó, laço, 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 né? Ok? Aqui são laços de um circuito mais complexo, digamos assim, tá? Como é que a gente sabe o número de laços? Cara, quando você começa, você vê um circuito assim, eu vou botar aqui só esquematicamente falando, tá? Aí você fala, poxa, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Mas pensa bem, tem um aqui também. Mas será que esse laço, né, interessa? Você está entendendo? De repente interessa, não? Posso usar ele? Tem outro laço aqui, ó. Parece um J, certo? Ok? E aí? Na verdade, o que interessa para a gente é o número de laços independentes. Que isso a gente vai precisar usar nos nossos cálculos. E aí, não é fácil ficar vendo isso não, para saber quantos laços independentes você tem. Então existe, eu não vou demonstrar, né, o teorema fundamental da topologia. Porque, vamos combinar, ajuda pra cacete a gente, cara. Por quê? Olha só. Ele diz o seguinte, que o número de ramos, branch em inglês é, ou ao contrário, né? Ramo em inglês é branch, tá certo? É igual ao número de nós, aí é node, né? Mais o número de laços independentes, que é o que a gente quer saber, menos 1. Legal? Não vou demonstrar. Aceitem. Então vamos ver aquele circuito lá, ó. Aquele circuito estava logo aqui embaixo. Cadê? Quantos ramos eu tenho aqui no completo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 componentes, 6 ramos. 6. É igual a L mais quantos nós? Quantos nós? 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Mais 5 menos 1. Certo? Ou seja, isso aqui vai dar mais 5 menos 1, vai dar mais 4. Passa para o outro lado. 6 menos 4, quantos laços? 2. Notem, pode ser esse laço e esse laço, mas também pode ser, são independentes, tá? Mas também pode ser esse laço e esse laço. Vai passar por todos os ramos do circuito e vão ser laços independentes, apesar de um estar dentro do outro. Agora entendido? Tá? É óbvio que a gente prefere usar os laços mais bonitinhos, dentro dos quadradinhos, mas às vezes, em alguns problemas, é interessante usar um laço externo,
tá? Eu normalmente não faço isso, tá? Mas tem problema aí que fica mais fácil de fazer se você escolher um laço externo. Como assim mais fácil fazer? A gente vai falar das leis agora de Kirchhoff, vocês vão entender como é que a gente vai usar os laços. Mas entenderam o que é laço? Definição, né? Não tem que entender, tem que aceitar. Concorda? Laço, ramo e nó. Certo? Ok? Já deu para entender mais ou menos como funciona? Tá? A gente precisa saber desses elementos aí. Tá? Aquele papo do nó contínuo, né? Está explicado aqui, ó. Em vez de eu... O desenho aqui está errado, tá, pessoal? O desenho aqui está errado. O desenho aqui, ó, esquece isso. O desenho seria esse aqui, ó. Tá vendo aqui que tem um... Vamos botar aqui. Vou botar aqui. Ó, você está vendo aqui que tem um cara grandão aqui assim? Apesar dele ser um cara grandão assim, ele é o quê? Ele é um nó só, tá? Ele também aqui... É mais fácil, né? Isso aqui é um outro nó só. Então, se eu quiser fazer esse desenho a partir dos nós, posso fazer assim? A partir dos nós, eu vou botar um nó aqui, ó. Vou botar outro nó aqui. Eu vou fazer o desenho a partir dos nós. Olha como é que fica, ó. Concordam que é o mesmo desenho? E isso é uma das coisas que vocês não enxergam. Como é que faz para olhar isso e ver isso? Muito exercício. Por isso que a gente vai fazer muito exercício. Ok? Legal? A gente, por exemplo, entender isso é saber componentes que estão em série, que estão em paralelo, etc. Que a gente não vai nem falar na aula de hoje. Tá? Mas isso a gente só compreende mesmo quando a gente faz muito exercício. Legal? Ficou entendido? Ok? Então é importante, apesar de ser definição, é importante pra caramba pra gente resolver circuito. Então, por quê? Porque a lei de Ohm, ela só me dá uma relação entre tensão e corrente em um resistor. Ponto. VAB é igual a RI, ou menos VAB é igual a menos RI. Certo? Ok? Tá num sentido ou tá no outro? Legal? Ok. Então, os curtos circuitos, digamos assim, é como se fosse um nó. Tá? Já falei do teorema fundamental, tá? E agora vamos para a primeira lei, tá? Primeira lei, 2/3 da matéria do curso já está aqui. 2/3. Primeira lei não, segunda lei. Lei de Kirchhoff, primeira lei de Kirchhoff. Primeira ou segunda, sei lá. Eu não lembro qual é, na hora que ele escreveu, qual é que ele escreveu primeiro. Talvez ele tenha escrito essa aqui. É a mais simples de entender. Pensa bem, pensa em circuitos elétricos, pensa em correntes elétricas como sendo fluidos em canos. Se você jogar um monte de cano no mesmo ponto e não deixar essa água, não pode se acumular ali, certo? E tem um outro cano, vai ter um cano de saída. Então quer dizer o seguinte, ou mais de um cano de saída, pensa, né? 3 canos vindo de cima e mais 2 canos indo para baixo. Você vai ter 3 correntes chegando e 2 correntes saindo. Concordam comigo? E aí, tem um errinho aqui. Deixa eu consertar esse errinho, que na última aula o aluno me chamou a atenção. Então, vou ser bem discreto aqui para consertar. Vou botar uma seta bem pequenininha aqui para consertar. Tá? Então, uma das coisas que se usa, né, é o seguinte: você considera que correntes que chegam num nó, qual é a lei de Kirchhoff das correntes? Simples. Correntes que chegam no nó, melhor, é essa aqui. Ele fala assim, o somatório algébrico, aí algébrico complica, que nome complicado. Somatório algébrico é o somatório com valores positivos e negativos, certo? Das correntes que chegam em um nó é nulo, tá? Somatório algébrico das correntes que chegam em um nó é nulo, tá? E aí,
nós temos essa equação aqui. Só que eu não gosto de usar essa equação do jeito que está. Eu gosto de usar o seguinte, ó, escrito dessa forma que eu vou escrever aqui, ó. Somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem, tá? Legal? Eu gosto mais de usar assim. Aí fica fácil, né? Aí você pega a corrente aqui, 2, sei lá, 2, 3, 4, 5, né? Então, 2 mais 3 mais 4 mais 5, né? Vai dar 15, certo? Então, as que saem, aqui pode ser, por exemplo, 5 e 10, mas pode ser 1 e 14, não interessa. Mas aí estaria correto a lei de Kirchhoff aqui, certo? Ok? Como é que você pode escrever assim? Assim você escreveria assim, ó, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. Por que mais e mais? Porque são as correntes que chegam. Menos 5 e menos 10, certo? Aqui eu escreveria assim, ó, é igual a 0 e vai dar certo. Concordam comigo? Legal? Ficou entendido? Tá? Aliás, eu falei errado, né? 2, 3, é 14, né? Burro, Abel, burro, professor burro, aí, grava aí, né? Ok? Então aqui ele bota uma analogia da balança, né? Você está botando corrente aqui, a corrente tem que sair do outro lado, vocês estão entendendo? Ficou entendido? Tá? Bem simples isso, legal? Ok? Pesos positivos de um lado, pesos negativos do outro, certo? Mas eu não gosto de usar muito essa aqui não, eu prefiro usar essa aqui, ó. Legal? Tá, essa é a primeira lei ou segunda lei, não sei. Para mim aqui é a primeira, porque a primeira que apareceu, tá certo? Agora a segunda lei, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Ok? Essa segunda lei já eu gosto de usar. Aí eu gosto de usar essa definição aqui. Não vai ficar legal isso aqui. Eu gosto de usar essa definição aqui. Eu gosto. Que diz o seguinte, que o somatório das tensões num laço, num percurso fechado, começando em um nó. Deixa eu botar numa outra cor. Começando em um nó e terminando, passando por todos os nós do laço. E terminando no nó que você começou, né? Você não pode mudar, é igual a 0, tá? E aí tem uma dica interessante, ó. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma fonte de tensão, aqui é negativo, aqui é positivo. Aqui eu tenho uma outra fonte de tensão, ele já tem o negativo e o positivo ali, tá? E aqui é o seguinte, ó, eu vou percorrer a fonte como se fosse uma corrente, tá certo? Vamos supor que a corrente está nesse sentido aqui, ó, tá nesse sentido aqui, tá vendo? Isso aqui é corrente. Se não tiver nesse sentido, corrente. Se não tiver nesse sentido, como eu sou carioca, foda-se, não tem problema. Porém, a partir do momento que você colocou um sentido para a corrente, você concorda que nos resistores eu tenho que colocar um mais e menos de acordo com aquele sentido? Não é isso que eu tenho que fazer? Então, nesse sentido aqui, esse cara aqui tem que ser mais. E esse cara aqui tem que ser menos. Nesse sentido aqui, esse cara aqui tem que ser mais, esse tem menos. Nesse sentido aqui, esse cara tem que ser mais, e aqui tem que ser menos. Tá legal? Ficou entendido? Tá? E aí você vai ter as tensões, né? Você vai ter uma tensão aqui, ó, que eu vou chamar de V1. Essa aqui eu vou chamar, vou mudar, desculpa. Deixa eu chamar essa aqui de V. Essa aqui eu vou chamar de V1. Essa aqui eu vou chamar de V2.
Essa aqui eu vou chamar de V3. Essa aqui eu vou chamar de V4. E essa aqui eu vou chamar de V5. V5. Todo mundo acompanhando? Tranquilo? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Somatório das tensões no sentido da corrente lá, que eu vou usar o mesmo sentido para percorrer o laço, tem que ser igual a zero. E aí tem um truque que não tem como errar. Você pega e vai percorrendo o laço junto com a corrente. Aí olha só, qual é o primeiro sinal que aparece aqui? Menos. Então você vai escrever menos V2. Continua. Corrente continua. Qual é o sinal que aparece ali em V3? Mais V3. Continua. Qual é o sinal que aparece em V4? Mais V4. Qual é o sinal que aparece em V5? Mais V5. Qual é o sinal que aparece em V1? Igual a quanto? Qual é a outra forma de ver isso? Aqui você concorda que há uma elevação de tensão, por isso se usa de vez em quando a seta para indicar tensão. E aqui você concorda que vai ter uma queda de tensão, por isso também se usa a seta para indicar tensão às vezes. Não gosto de indicar tensão por seta, tá? De menos para mais aumenta, de mais para menos diminui. Porra, fácil pra cacete. E aí o que tem que acontecer? A soma dos aumentos tem que ser igual à soma das quedas, certo? Ou seja, tem que chegar tudo a zero. Por isso que ele bota aqui o exemplo da montanha-russa, né? Subiu, desceu, desceu, subiu, desceu. Ele nem usou aqui nesse circuito. Nesse circuito seria diferente. Se eu comecei aqui, né? Se eu comecei aqui seria subiu, depois desceu, depois desceu, depois desceu, depois subiu. Notem que depois vai chegar no zero novamente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Subiu, desceu, desceu, desceu e subiu. Entendeu? Pode ficar uma coisa abaixo de zero aqui, né, na verdade. Ficou entendido? Tá? É que desceu tanto, né? É que nem a montanha-russa, né? Que passa por baixo. Já foi aí, não? Quem já foi em alguma montanha-russa que passa por baixo? Lá na Universal tem a do Hulk, tá? Você mergulha num buraco, né? Literalmente, né? E sai do outro. Eu saio tremendo de qualquer montanha-russa, cara. É horrível, né? Mas tem que mostrar que, né? Que vai. Tá ok? É horrível. Montanha-russa vai tomar no cu. Só falando assim, desculpa aí, mas porra, vai se ferrar. Eu não tenho mais idade para isso, não. Tá? É isso. Entenderam aqui a lei de Kirchhoff das tensões? Entenderam qual é o macete para fazer a brincadeira aqui? Legal. Certo? E aqui tem um quadro, né? Um quadro meio que resumido, né? Das leis de Kirchhoff, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a lei de Kirchhoff dos nós, né? Que é essa aqui. O que é importante, né? Nela, ela trabalha com corrente, certo? Então ela é baseada em nós, né? E a soma de que entra é igual à soma do que sai. Legal? A lei de Kirchhoff das malhas ou dos laços, tá? Também se usa. Ou lei de Kirchhoff das tensões, tá? A tensão é baseado nisso. Você tem o quê? Você tem laços ou malhas também. Por isso que é a lei das malhas. E aí a soma, eu prefiro usar a soma algébrica, né? Mas tu pode falar também que a soma das elevações é igual à soma das quedas. Mas eu prefiro usar a soma algébrica que usa aquele sentido lá para vocês. Legal? Então, acho que na outra turma eu não falei muito mais do que isso não, tá? Eu acho que eu fiz alguns exercícios, mas vocês também eu fiz. Mas agora é o seguinte, agora eu vou propor aqui na turma, esse aqui eu vou até excluir, não vou excluir não, vou deixar aqui só esse aqui. Que vocês utilizando
Primeiro o exercício. Esse aqui a gente vai fazer sem fazer o exercício em si. Esse é com solução, com o professor, tá? Determine as correntes e tensões do circuito abaixo. Mas eu não quero perguntar isso não. Eu quero perguntar o seguinte: quantos ramos tem esse circuito? Quantos? 5. Quantos nós tem esse circuito? 4. 1, 2, 3 e... fazer a famosa bolinha, né? Ô chato. Por que eu xinguei aqui ele? Xinguei de novo, cara. Obrigado. É que ele faz a forma quando você para. Tá ok? Deve estar tremendo aqui, né? Ok? Entenderam aqui? Certo. Então tem 3 nós. 1, 2, vou botar assim, desculpe. Como tem 1, 2, 3 aqui, deixa eu colocar um A, um B e um C. Vocês vão ver mais tarde que às vezes esse nó aqui de baixo é mais tarde ainda. A gente chama de nó de referência, nó de terra, tá ok? A gente considera, por exemplo, que a tensão nele é nula. Por isso que, inclusive aqui, ele deveria, se a gente colocar essas letras aqui, A, B, C, D, em vez de estar escrito aqui V2, deixa eu apagar aqui, isso aqui é só para a gente já treinar coisas que a gente já viu, né? Em vez de estar escrito aqui V2, V1 e V3, sabe o que deveria estar escrito? Deveria estar escrito VAB, aqui deveria estar escrito o quê? E aqui deveria estar escrito o quê? VBD, certo? Aí o cara coloca V1, V2, V3, confunde um pouco o aluno às vezes, tá? Certo? Mas o correto seria escrever isso. Você escreve V1, tudo bem, V1 é o VAB, certo? V2 é o VBD e V3 é o VBC. Legal? Ok? Só que é muito comum, como às vezes o cara bota VX, não quer nem saber, tá? O único que não estaria tão confuso aqui seria o V2, supondo que isso aqui fosse, por exemplo, 2. Que aí daria V2 seria V2 0 e aqui seria 0, digamos assim. Mas, por exemplo, chamar isso aqui de V1, isso aqui não seria 1, seria V1, 2. Chamar isso aqui de V3, isso aqui não seria 3, supondo que aqui é 1, né? Que é 2, é 3, tá? 1, 2, 3. Tá dando para entender o que eu estou fazendo ou está confuso? Tá entendendo, né? Certo? Legal. Então isso vocês já viram. Quantos nós? E quantos laços? Dá para fazer pela equação, mas dá para ver mais ou menos, né? Tem 2 quadradinhos ali, um do lado do outro, tem 2 laços, certo? Ok? Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer esse exercício aí, calcular as correntes em 1, e 2 e 3 e as tensões V1, V2 e V3. Pode mandar brasa aí. O que vocês precisam para fazer esse problema? Vocês precisam das 3 leis. Lembram? 3 leis. Lei de Ohm, lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes. Certo? Podem fazer. Por que não dá para ter um laço com ele? Tem um laço aqui também, só que ele não é independente. Eu até falei errado. Quantos laços tem? Tem 3. Só que aquela fórmula me dá os laços independentes. Por quê? Porque se eu poderia usar esse e esse. Por quê? Você concorda comigo que se eu usar, vamos lá, vamos botar tem outra cor para ficar fácil. Você concorda comigo que se eu usar esse, e agora eu vou pegar em outra cor aqui, e esse aqui, eu tenho 2 laços? Beleza. Eles são independentes? São. E eles
percorrem, ou seja, eles englobam todos os elementos dos circuitos? Sim. Concordam? Se eu colocar agora esse laço aqui, ele é um laço, perfeito. Mas ele não é independente. Por que ele não é independente? Porque ele ele é independente em relação, por exemplo, a esse. Mas não é independente em relação aos outros dois que eu tinha feito. Por quê? Porque os outros dois laços já percorreram todos os elementos do circuito. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse laço aqui azul, vou apagar ele de novo, tá? Vou deixar só o verde e o vermelho, tá? Esses dois laços, se eles já percorreram todos os elementos do circuito, ou seja, está faltando alguém para esses laços passarem? Não. Então eles são independentes. Se eu colocar mais um laço, posso colocar? Posso. Laço começa num nó e termina no outro. Certo? Passou, ele pegou o 4 e pegou o menos 6. Só que ele não é independente em relação aos outros dois. Ele não é independente em relação aos outros dois. Por quê? Porque os outros dois já resolveram o problema. Vocês estão entendendo? Agora, se eu pegar esse azul e tirar o vermelho, aí esses dois aqui são laços o quê? Independentes. Você está entendendo o que eu estou falando? O que ele dá é número de laços independentes. Quantidade de laços independentes. Quantidade de laços você tem, às vezes, muito mais. Aqui, no caso, ela falou, são 3 laços. Mas independente... Por que independente é importante para a gente? Porque se você usar mais de uma vez, se você usar um laço que é dependente, você vai gerar uma equação que não é linearmente independente. Lembra o que acontece quando você tem um sistema de equações em que uma das equações não é linearmente independente? O sistema fica, você não ganha nada com aquilo. A equação ela é simplesmente uma combinação das outras duas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês entenderam isso? Tá? Na verdade, vocês vão identificar os laços direto, facilmente pelos quadradinhos. É por aí que se vai. Você está entendendo? Mas realmente o que ela falou, o número de laços que eu tenho aqui nesse circuito é 3. Tá? Independentes são 2. Legal? Tentem fazer. Vou dar mais 5 minutos só. E aí depois vou pedir um voluntário. Voluntário para ir aqui no quadro. Ó. Fazer. Se acertar, ganha ponto. Se errar, vai para o calabouço. Né? Se errar, vai para o calabouço. Vamos lá. Esse é fácil. Quais são as leis que vocês vão usar aí? Já falei. Né? Mas vocês vão usar lei de Ohm. Vocês vão usar a lei de Ohm para quê, pessoal? Vamos lá. Para quê? Para encontrar os valores de quem? A corrente não. A corrente você pode até usar, sem problema, tá? Mas, a princípio, a lei de Ohm, você encontra a corrente se você conhecer a tensão. Também dá certo, tá? Mas, normalmente, aqui você quer descobrir a tensão. Porque, olha só, eu não vou botar com voluntário, não vou fazer o problema, tá? Depois, conforme for, eu coloco um voluntário aí, tá? É o seguinte, olha só, quais as equações que eu posso fazer aqui? Quais as equações que eu posso levantar aqui nesse sistema? Vamos lá. O que eu não conheço? Eu não conheço I1, I2 e 3, V1, V2, V3, certo? Beleza. Então, vamos lá. Primeira, eu posso escrever o seguinte. V1 é igual a... Isso é lei de Kirchhoff ou lei de Ohm? Isso é lei de Kirchhoff ou lei de Ohm? Lei de Ohm. V2 é igual a 8 vezes... Sim. E V3?
e 3. Certo, legal. Agora, beleza, já usei 3, já consegui 3 equações. Quantas incógnitas são? Não, quantas incógnitas são no problema? 6. 3 equações resolve? Não. Beleza. Qual é a outra equação que eu posso usar? Isso. Eu posso escrever que I1 é igual a quê? I2 mais I3. Certo? Legal? Posso usar mais alguma equação somatória das leis de Kirchhoff? Vai me dar mais alguma variável? Eu tenho até outros nós aqui, ó. Você concorda que isso aqui é um nó? Mas vai me dar que I3 é igual a I3, né? Concorda comigo? Eu tenho até esse outro nó aqui. Mas como aqui é I1 e aqui é I2, eu vou chegar aqui, I1 é igual a 2 mais I3, concorda comigo? Então não adianta nada esse nó aqui, certo? Esse nó também me diz que I1 é igual a I1, certo? Legal? Ficou entendido isso? Legal? Então não dá mais para fazer nada com lei de Kirchhoff das correntes. E lei de Kirchhoff das tensões? A lei de Kirchhoff das tensões é o seguinte: primeiro eu vou pegar esse laço aqui, com as correntes aqui, ó, colocadas aqui do jeito que estão, ó. Finge que tem uma corrente aqui, tá? Eu vou percorrer, finge não, tem uma corrente 2 aqui, ó. Então eu vou percorrer nesse sentido aqui, certo? Como é que eu escrevo? Vamos lá, eu vou escrever assim, ó. Eu não vou nem me preocupar com as correntes agora, porque ele já colocou direitinho, ó. A corrente não está para baixo aqui? Então o mais e menos está correto. Concorda que o mais e menos está correto? Tá, não tá? Certo? A corrente não está da esquerda para a direita, então o mais e menos está correto. Se tivesse assim, ó, sei lá, no problema podia estar assim, ó. Menos e mais. Sério, se tivesse assim, eu faria o seguinte: eu colocaria o mais e menos e colocaria aqui um valorzinho assim, menos V1, tá entendendo? Mas não é o caso, tá? Tá assim mesmo. Legal? E o que eu vou fazer? Eu vou encontrar agora, vou percorrer o meu circuito. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Chegou aqui. Legal. Qual é o primeiro sinal que ele encontra? Opa, desculpa. Assim, né? Simples. Qual é o primeiro sinal que ele encontra? Menos 10. Depois, mais V1. Certo? Mais V2 igual a 0. Acabou. Legal? Agora eu vou pegar esse laço aqui. E vou começar aqui. Vou até apagar o laço amarelo. E vou fazer assim. Eu pergunto, qual é a equação agora? Menos V2, certo? Mais V3, menos 6, igual a 0. Quantas equações eu tenho aqui? 6. 6. Quantas incógnitas eu tenho aqui? 6. Dá para resolver o sistema? Dá. E agora? Agora resolve. Você vai fazer um 6 por 6? Nem fudendo, né? O que você vai fazer? V1, V2 e V3 estão em função de I, não estão? Aí você já coloca assim, ó, I1 menos I2, vou fazer assim, ó, para vocês aprenderem a usar a calculadora. Menos I3 igual a 0, certo? Legal? Depois, menos 10, mais, quanto é que é V1? 2 e 1, não é isso? Quanto é que é V2? Quanto é que é V2? Está aí, galera, fala para mim. 8 e 2. Igual a 0. Pois menos V2, quanto é que é V2? 8 e 2. 8 e 2. Presta atenção, V2 não é 2, tá? Depois, quanto é que é V3? 4 e 3.
Quanto é que é? É que não é nada, é 6. É igual, vou botar aqui, vai igual a 6. Agora eu vou arrumar isso de novo. Vai ficar assim, ó. 1 e 1, menos 1 e 2, menos 1 e 3. Você colocar esse 1? Não, calma, eu tô querendo mostrar para vocês como é que resolve, usando a calculadora. Eu vou botar assim, ó, 2 e 1, mais 8 e 2, mais 0 e 3, concorda que é 0 e 3? Quanto é que é 0 e 3? 0. Posso colocar 0 e 3 então? Posso, pô. Somar 0 vai mudar alguma coisa? Obrigado. Vamos lá. E agora? O que vai acontecer? Espera aí. Ah, tá. Galera, eu errei aqui. Espera aí. É 10 aqui, desculpa. Mas 0 e 3 é igual a 10. Não errei nada, não. Só esqueci que o 10 vai para o outro lado. E aqui, 0 e 1, pode ser? Menos 8 e 2, mais 4 e 3, é igual a 6. Concordam? Certo? Aí vocês colocam esse sistema no computador de vocês, na calculadora, e ela te dá 1 e 1 e 2 e 3. É legal? Ah, eu não vou colocar na calculadora. Tá, então vou fazer aqui na mão. Vocês concordam que é isso aqui, ó? Fica bonitinho. 1 menos 1 menos 1, 2, 8 e 0, 0, menos 8 e 4, que multiplica e 1, e 2, e 3, é igual 0, 10 e 6. Concordam que é isso aqui? Não. Tu não aprendeu álgebra linear, sei lá, é álgebra linear que parece, né? Não é isso? Tá? Como é que a gente resolve? Ué, e 1 vai ser, vou botar para baixo. Só vou botar o I1, tá, pessoal? Determinante sobre determinante. Determinante de baixo vai ser 1, menos 1, menos 1, 2, 8 e 0, 0, menos 8 e 4. Concordam? É o determinante do sistema. E o determinante em cima é o do sistema, só que a coluna aqui é 0, 10 e 6. Lembram disso? Se não lembram, lembrem. Certo? E aí você faz a conta e encontra, né? Até isso aqui, quem não tem calculadora, faz aí fácil esse determinante, ó. 0, mais 0, mais 80, mais 48, mais 0, mais 40, sei lá, faz aí. Tem que fazer a conta aí, tá legal? Aí você vai encontrar quem? E 1, e 2 e 3, concorda? Tem que fazer 4 determinantes. 4. Lula, 4. Certo? 4 determinantes. Legal? E aí? E aí você encontra em 1, e 2 e 3. Acabou o problema? Não, você tem que encontrar V1, V2 e V3. Mas aí o que você faz? V1 igual a 2 e 1, V2 igual a 2 e 2, 8 e 2, e V3 igual a 4 e 3. Tá legal? Não ia dar tempo de fazer, hoje não vai ter exercício não, tá bom? Ficou entendido? Legal? E aí, vocês
Eu vou colocar a aula para vocês, qualquer dúvida é só falar, tá certo? Tá? Aqui ficou na boa. Professor, você pode abaixar um pouco a tela? Oi? Pode abaixar um pouco a tela? Pode o quê? Abaixar um pouco a tela. Ah, baixar um pouco a tela assim, né? Ah, desculpe. Tá bom. Lembre-se, isso aqui vai estar para vocês depois. Entendeu? Eu posto, o PDF eu posto. Tá? Vocês não precisam copiar a aula não. Tá certo? Ah, mas peraí, Abel, mas acontece que aí você apagou e aí depois na outra aula, aí quando você foi postar o PDF não tinha nada. Tudo bem. Aí você dá uma olhadinha na aula rapidinho, sei lá. Entendeu o que eu estou falando? Passa voando na aula lá no YouTube e aí você escreve, se precisar. Tá? Ok. Eu concordo comigo que a foto é mais fácil, né? Mas então é só para facilitar, ok? Mas todo isso aqui vai ser fornecido para vocês também, galera. Não é só o vídeo não, tá? O PDF também. E o PDF já todo anotado, já tá. Porque vocês concordam comigo que esse PDF aqui ele está todo anotado, né? Digamos, ele está cheio de anotações que eu fiz durante a aula. Legal? A aula que vem a gente continua o próximo assunto, que é mais detalhes aí de topologia. Quer dizer, eu vou usar agora as leis de Kirchhoff, só que eu vou usar mais detalhes, tá? Até terça. Vamos tentar ficar no D67 no ar-condicionado, senão a gente vai lá pro... também tá ruim. Vamos tentar ficar no ar-condicionado. É sempre assim, a sala de aula é onde tem ar e onde tem projetor. Algum momento a gente ficou sem sala? Não. Se a gente ficar sem sala, a gente vai para uma com ar, ou sem ar com projetor, certo? Ok? Assim, por uma dúvida,